Olá, tudo bem? Vamos para a nossa videoaula número 15, na apresentação da resenha do curso Redação em 7 lições. Aprenderemos, nesta oportunidade, a estabelecer a relação das sentenças base com a ideia contida na sentença tese. Relação das sentenças base com a ideia contida na sentença tese. Você já sabe que a sentença tese traz um resumo do assunto central da dissertação. O que o leitor espera é uma abordagem detalhada dessa síntese nos parágrafos que se sucedem. E isso é feito nos parágrafos interpostos. Cada sentença base trata de um aspecto explícito ou implícito na sentença tese. Isto é, de um aspecto possível que possa ter relação com a sentença tese. Esta relação entre as duas sentenças nos permite constatar que as sentenças base, em sua totalidade, formam, como o próprio nome indica, a base de sustentação do que se afirma na sentença tese e nas demais sentenças de desenvolvimento do respectivo parágrafo interposto. Para que a dissertação tenha um só corpo, ou seja, siga o princípio da unidade, deve-se cuidar para que cada sentença base se refira a um aspecto da sentença tese. Esse é o fundamento para facilitar a escritura dos parágrafos interpostos. Fica, desse modo, estabelecido que o primeiro passo, na presente lição, é aprender a levantar aspectos da sentença tese e distribuí-los pelas sentenças base que se seguem. Como levantar aspectos da sentença tese? A resposta é muito simples. Faça uma lista desses aspectos. Depois, destaque os que mais se prestam ao interesse de seu público-alvo, sem esquecer que deve manter estreita relação ideológica com o tema e o tópico da dissertação. De posse desses aspectos, disponha-os em frases enxutas, isto é, coesas, claras e coerentes. Para facilitar a compreensão do que acabamos de afirmar, nada melhor que um bom exemplo. Veja no texto a seguir como cada sentença base traz um aspecto possível da sentença tese. Observe que este é o parágrafo inicial, cuja sentença tese está destacada em amarelo. O título da redação é O Prejuízo com a Biopirataria. Este é um editorial publicado na Gazeta do Povo, de Curitiba. Possuidor de um dos mais ricos patrimônios da flora e da fauna do planeta que hoje estão concentrados na Amazônia, no Nordeste e no Pantanal, o Brasil é uma das maiores vítimas da biopirataria internacional. Esse fenômeno criminoso não é recente, mas cresceu de forma assustadora nas últimas 4 décadas, principalmente diante da necessidade da indústria farmacêutica de buscar respostas efetivas para os males e doenças do mundo moderno. Assim, a matéria-prima da floresta amazônica e de outras regiões de grande biodiversidade, plantas e animais, virou ouro para este disputado mercado, responsável pelo faturamento de bilhões de dólares todos os anos. Este é o primeiro parágrafo interposto. Repare na sentença base que está realçada em amarelo, assim como as demais sentenças base dos demais parágrafos interpostos que virão em continuação a este. A biopirataria é a exportação, manipulação, exportação e comercialização internacional de forma ilegal de recursos biológicos de um determinado país ou região. Esse tipo de pirataria moderna, que vem erodindo o patrimônio natural de muitas nações com o mesmo potencial biológico do Brasil, foi tipificada em um conjunto de normas conhecidas como Convenção sobre Diversidade Biológica, CBD, em 1992, no Rio de Janeiro, durante a ECO 92. Assinada por 175 países e ratificada por 168 em 1998, esta convenção propõe regras claras para assegurar a conservação da biodiversidade, o seu uso sustentável e a justa repartição dos benefícios provenientes da utilização econômica dos recursos genéticos, respeitada a soberania de cada nação sobre o patrimônio existente em seu território. Eis aqui outro parágrafo interposto. Essa convenção não barrou os crimes, mas está servindo de anteparo para combatê-los a longo prazo.
No caso do Brasil, é difícil precisar os números, mas o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, IBAMA, calculou recentemente que o país perde cerca de 600 milhões de dólares por ano com o tráfico de animais e espécies de plantas. Mais de 12 milhões de animais, por exemplo, são tirados do país, agravando o risco de extinção de dezenas de espécimes. A venda clandestina de espécies venenosas de aranhas e de serpentes, das quais são extraídos princípios ativos que resultam no surgimento de novas gerações de medicamentos, é outro caso escandaloso. Na parte da flora, são 20 mil extratos que saem do país anualmente. Outro parágrafo interposto. A forma e a rota do tráfico já são muito conhecidas das autoridades brasileiras. Contrabandistas, disfarçados de turistas ou bem-intencionados cientistas se apropriam das informações sobre a fauna e a flora nas comunidades locais. No caso de animais silvestres, a internet é o principal canal do tráfico. A pena para os traficantes é de 6 meses a 1 ano de prisão, além de multas de até R$ 5.500 por exemplar apreendido. De cada 10 animais traficados, 9 morrem antes de chegar ao seu destino final. Outro parágrafo interposto. Há 2 exemplos marcantes de plantas populares brasileiras que foram patenteadas por grandes empresas no exterior. A copaíba, Copaífera sp., árvore da região amazônica, teve sua patente registrada pela empresa francesa Technicoflor em 1993. E no ano seguinte, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a empresa norte-americana Veda também tem uma patente de copaíba, registrada em 1999. O óleo e o extrato de Andiroba carapaguianensis, árvore de grande porte muito comum nas várzeas da Amazônia, foram patenteados pela empresa francesa Yves Rocher. No Japão, França, União Europeia e Estados Unidos em 1999. E agora, o último parágrafo interposto. Há um outro caso, também muito conhecido, de recurso natural que gerou lucros imensos para a indústria farmacêutica e nenhum centavo para o país, que é o do antihipertensivo captopril. O princípio ativo foi descoberto no veneno da jararaca. O laboratório que patenteou o princípio ativo ganha cerca de 5 bilhões de dólares por ano com o medicamento. E nós, brasileiros, temos de pagar os royalties para usá-lo. Este é o parágrafo final, sobre o qual falaremos oportunamente no decorrer desta série de videoaulas do curso Redação em 7 lições. O país evoluiu muito no combate à biopirataria, mas é preciso maior esforço das autoridades no sentido de prevenir e evitar esses crimes. O Brasil, como uma das nações que mais sofre com o problema, deveria assumir uma posição de protagonismo no debate mundial para garantir a participação dos países mais pobres nos dividendos da biodiversidade. Além da repressão ao tráfico internacional, com o aumento dos contingentes das forças envolvidas no combate à biopirataria, é preciso levar informação às comunidades locais para que a prevenção comece justamente nas bases do crime. Só com esse caldo de cultura que o Brasil talvez consiga um dia dar a devida proteção a seu extraordinário patrimônio natural. Examinando as relações das sentenças base com a sentença tese do texto que acabamos de ler, percebe-se que a sentença tese menciona a expressão disputado mercado, que se refere ao título da dissertação, biopirataria. Essa expressão é o assunto central do texto. A primeira sentença base levanta o aspecto definição do disputado mercado, que bem sabemos é a biopirataria. A biopirataria é a exploração, manipulação, exportação e comercialização internacional, de forma ilegal, de recursos biológicos de um determinado país ou região. A segunda sentença base levanta o aspecto combate ao crime, o qual consiste no disputado mercado. Essa convenção não barrou os crimes, mas está servindo de anteparo para combatê-los a longo prazo. A terceira sentença base levanta o aspecto
conhecimento das autoridades do disputado mercado. A forma e a rota do tráfico já são muito conhecidas das autoridades brasileiras. A quarta sentença base levanta o aspecto dos objetivos do disputado mercado, que é o registro, sem ética ou escrúpulos, de patentes de plantas brasileiras. Há 2 exemplos marcantes de plantas populares brasileiras que foram patenteadas por grandes empresas no exterior. A quinta e última sentença base levanta o aspecto particularizado dos objetivos do disputado mercado, dando realce ao caráter de injustiça e prejuízos para o Brasil. Há um outro caso, também muito conhecido, de recurso natural que gerou lucros imensos para a indústria farmacêutica e nenhum centavo para o país, que é o do antihipertensivo captopril. Para você dominar de vez este assunto acerca das sentenças base dos parágrafos interpostos, leia as dicas complementares e faça os exercícios especialmente dirigidos à alta aprendizagem de redação, os quais darão a você o domínio total para construir estas sentenças e todos os aspectos da boa redação, segundo as normas exigidas pelas bancas de concursos públicos e vestibulares. Se ainda não adquiriu o curso Redação em 7 lições, vá agora mesmo ao site Mundo Texto, este cujo endereço está aí na sua tela, acima e à direita. Lá no site Mundo Texto, clique numa figura como esta que está no centro do quadro, para ser direcionado à página em que poderá fazer seu pedido. Espero por você na próxima videoaula com mais assuntos interessantíssimos para lhe dar completa aptidão para escrever fascinantes redações. Até breve!